Saudações a todos, a todas. Continuamos meditando São João, que nos aproxima sempre mais do coração de Jesus Cristo. Estamos no capítulo 13, Jesus na ceia, conversando com os seus apóstolos, dizendo a eles aquilo que é importante, aquilo que é decisivo, aquilo que não pode faltar. Daqui a pouco Jesus vai embora. Jesus disse que o apóstolo, o enviado, não é maior do que aquele que o enviou. Ele disse que o servo não é maior do que o seu senhor. Então, ele está dizendo aqui que todos imitem Jesus Cristo, sejam servidores. Ele não está fazendo uma comunidade, uma igreja de gente que manda e de gente que obedece. Está fazendo uma comunidade muito unida a ele, prestando serviço à humanidade. Mas este versículo 20, quem recebe aquele que eu enviar, a mim recebe, quem me recebe, recebe aquele que me enviou, é um complemento da frase, o enviado não é maior do que quem o enviou. Jesus não diminui os seus apóstolos, de jeito nenhum. E diz, ao contrário, que quem recebe o apóstolo enviado, recebe o próprio Jesus Cristo. Mas diz lá no ouvido dos apóstolos, não queira ser maior do que ninguém, seja servidor. Você vai ser recebido, e quem receber você, receberá a mim, mas você é servidor, não pode se esquecer disso. E quando Jesus fala também, aquele que come o meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar, as frases estão misturadas aqui, está fazendo referência a Judas. Seria um dos enviados, um dos apóstolos, que não foi adiante. O que é que ele fez? Não. Então aí o versículo 21 do capítulo 13, está escrito, tendo dito isto, Jesus perturbou-se interiormente. Jesus se comoveu, uma comoção interior, ele ficou comovido. Então, quando o evangelista escreve isto, é alguma coisa que foi percebida. Os outros perceberam, Jesus, de repente, estava muito comovido, parecia quase, diríamos, que ia chorar. E Jesus declarou, em verdade vos digo, um de vós me entregará. Então isso não é simplesmente, bom, tem que acontecer, acontece. Jesus sente isso. Ele se comoveu, se perturbou interiormente, ao ter que dizer isto, um de vocês vai me entregar. Ele sente a traição, seu coração sente isso. Os discípulos olhavam-se sem saber de quem ele falava. Estava à mesa ao lado de Jesus um de seus discípulos, aquele que Jesus amava. Nunca se diz o nome desse discípulo e, pelo que parece, é o autor do Evangelho. Aquele que Jesus amava. Simão Pedro fez-lhe então um sinal e diz-lhe, pergunta-lhe quem é aquele de que fala. Ele então, reclinando-se sobre o peito de Jesus, diz-lhe, quem é, Senhor? Respondeu Jesus, é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. Jesus não diz, é aquele, é fulano. Tudo é simbólico, tudo é sinal, tudo tem que ser pesquisado no seu significado mais interior. Ele entrega o pão. Este pão deve ser molhado, ou na água com sal, ou no haroset, que é um doce úmido que se usa nesta ceia. Tendo umedecido o pão, aquele que umedecer no molho, é este aquele que vai me trair. Tendo umedecido o pão,
ele o toma e dá a Judas, filho de Simão Iscariotes. Então, Jesus respondeu a Pedro: é aquele a quem eu der o pão que vou umedecer no molho. Jesus umedece no molho e entrega o pão a Judas Iscariotes. Por que não disse logo, é o Judas que está aqui? O gesto que ele fez foi esse. Fez um gesto simbólico, quase diríamos, não expôs Judas, embora mostrasse claramente quem era, né? Depois do pão, entrou em Judas Satanás. Aí vem aquele que trama, aquele que divide, aquele que separa. Jesus lhe diz: faze depressa o que estás fazendo. O que tens que fazer, faze-o depressa. Faz logo. Faz depressa o que estás fazendo. Nenhum dos que estavam à mesa compreendeu por que ele dissera isto. Então, pelo que parece, não houve uma exposição de Judas, uma acusação, uma humilhação pública de Judas naquele momento. Tudo foi muito discreto, feito simbolicamente, mas um realismo muito profundo. E esse realismo está na expressão Satanás entrou em Judas naquele momento. Judas tinha que sair, ninguém entendeu bem o que estava acontecendo, não sabiam da traição. Como era Judas quem guardava a bolsa comum, alguns pensavam que Jesus lhe dissera: compra o necessário para a festa. Estavam apenas começando, por isso alguns interpretam que a ceia da festa mesmo seria ainda outra. Mas, bom, são as descrições que o apóstolo faz. Pensar, tem que comprar alguma coisa, ele tem a bolsa, então está saindo para isso. Ou que desse aos pobres alguma coisa. Então, não entendem bem o que está acontecendo. Então, não sabem bem que Judas está traindo. Jesus não expõe o seu apóstolo, que se tornou traidor, diante dos outros. Pedro e o discípulo amado é que estão sabendo do que se trata. Tomando então o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. E aí o evangelista escreve de uma forma muito curta, muito sintética: era noite. Essa frase diz tudo. Era noite. Era noite na alma de Judas. Era noite fora. O ambiente todo se tornou noite pela traição de Judas. E assim termina praticamente esta cena da ceia, os acontecimentos, e ela se prolonga num grande discurso, com pequenos movimentos. Jesus vai falando, comentando, explicando. Quando ele saiu, então agora estão os 11, Jesus e os 11, disse Jesus. Aqui, estou falando de Jesus e os 11, São João não diz que essa ceia foi uma ceia com os apóstolos, diz que foi uma ceia com discípulos. O que significa que pode não ser apenas uma ceia com os 12, poderia ser uma ceia com mais gente lá. Isto tem sua importância para não ser um grupo restrito, mas de qualquer forma, apóstolos e discípulos são todos discípulos no quarto evangelho e precisam ser discípulos para serem seguidores de Jesus. Mas estão lá, sobretudo, os 11 que têm uma missão especial. E aí então Jesus começa a falar: agora o Filho do Homem foi glorificado. Então, o capítulo começou dizendo:
sabendo Jesus que chegara a sua hora. Lembrem-se que nas bodas de Caná ele disse a Maria, minha hora ainda não chegou. Aqui, no capítulo 13, chegou a hora. Então agora ele vai dizer, agora o Filho do Homem foi glorificado. Chegou a hora de Jesus.